paciente, a liderança terapêutica, tudo isso é muito importante. É. Muito bem. Bom, a Thaís, ela já conhece esses princípios, então a ideia dessa live conjunta é a gente interagir mais. Aceitamos aí colocações, perguntas de vocês, serão sempre muito bem-vindas para a gente tirar dúvidas e aprender com as dúvidas também, tá bom? Então, assim, só contextualizando quem está chegando aí agora, dos 6 princípios que o Robert Cialdini coloca nesse livro, Armas da Persuasão, nós já falamos sobre reciprocidade, dar e receber, falamos sobre, ontem, comprometimento e coerência. São coisas que a gente vê no nosso dia a dia, mas a gente quase que não sabe conscientemente o que é e não sabe aproveitar isso da maneira, com o potencial que pode aproveitar, vamos dizer assim, de forma profissional. Hoje, nós vamos colocar o princípio, que vai ser uma live breve, que é o princípio da aprovação social. E a aprovação social ela está diretamente ligada também ao próximo princípio chamado afeição. Tá? Então, para a gente começar a live, Thaís, vamos colocar assim, o que é um conceito ali de aprovação social? A ideia é que, geralmente, a gente tende a reagir conforme o grupo que a gente está inserido reage. A gente considera esse comportamento em determinadas situações de alguns grupos como algo certo. A gente tem que seguir. Até o modo que a gente usa de vestir, corte de cabelo. Olha que interessante, não sei se alguém percebeu. Eu estou igual um bebezinho aí, fiz minha barba. É uma recomendação mundial e, querendo ou não, vem a calhar com o assunto de hoje, né? A aprovação social. Então, a gente segue algumas recomendações e quem não seguir acaba sofrendo uma coerção social. A gente vai dar vários exemplos nessa live com as situações que a gente está vivenciando, não só na parte profissional. Tá? Então, só para vocês entenderem, via de regra, geralmente a gente acredita que a gente comete menos erros nas escolhas se a gente seguir o que os outros estão fazendo. Não é isso, Thais? Você concorda? É isso mesmo. Inclusive eu acho que entra aquela história do diga-me com quem tu andas, né? Que eu tirei quem tu és, que a gente conversou um pouquinho. E tem uma questão de a gente costuma se agrupar a pessoas que a gente se identifica, né? Então, quando a gente percebe no outro coisas que a gente se identifica, a gente tende a associar isso e, ao mesmo tempo, isso é alimentado na gente, né? Porque se a gente está andando com pessoas que são parecidas com a gente vai alimentar o mesmo tipo de comportamento, né? Exato, exato. No primeiro dia da nossa live, a gente comentou sobre reações automáticas, que é um comportamento humano que a gente age de determinada forma para economizar energia mental, para fazer coisas no automático, mas de forma mais fácil, no piloto automático. E o que os estudiosos, psicólogos percebem que a aprovação social ela está muito ligada a essa resposta automática que nós temos, sobretudo em situações de incerteza, situações de insegurança e situações que a gente não está totalmente familiarizado com alguma escolha, com algum produto, com algum serviço. Então, nessas situações, repetindo, insegurança, incerteza e uma ainda não total familiaridade com o que você está querendo agir, com o que você está querendo comprar, isso a gente tende a reagir com um potencial maior à aprovação social, a seguir de uma forma que os outros seguem. Eu acho que isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente vai viajar, a gente não conhece o lugar, a gente pede dica de outras pessoas, ou quando a gente chega igual eu, por exemplo, que mudei recentemente para Brasília, aí fico procurando indicações de pessoas que já conhecem o lugar, isso fica bem claro nessas situações, mas isso acontece o tempo inteiro. É muito comum acontecer na área médica, por exemplo, né, com médicos especificamente, que o pessoal fica... vai no meu médico, ou então
a pessoa que está precisando, ela pergunta, você tem algum ortopedista para me indicar? Você tem um cardiologista para me indicar? Sim, Isso é bem comum, sim. né? O poder da indicação é muito forte, né? E quando a gente fala sobre a aprovação social, a gente sempre pensa no boca a boca. Ele é muito forte. São várias situações. A gente costuma, desde criança, seguir exemplos dos nossos pais. Olha que interessante, alguns estudos com crianças que são muito tímidas, e aí alguns profissionais mostraram crianças brincando, interagindo, sem muita vergonha, e depois colocaram a criança que é tímida numa situação assim, ela tende a reagir dessa forma. Então a gente está sempre muito exposto. Você falou sobre indicação, por exemplo, quando a gente vai comprar algum produto, uma das coisas que mais levamos em consideração é o comentário dos consumidores sobre o tipo de produto. Isso pode ser uma loja boa, pode ter vários outros fatores, preço, mas se o comentário ele não é favorável, isso pesa demais, porque é uma coisa que a gente não está com certeza, não tem familiaridade, então para que correr risco, né? Sim. Então, E aí, quando fala de área de saúde, eu acho que isso é mais evidente ainda, porque as pessoas querem dar o melhor para a saúde delas, né? E aí, se tem alguém que fala, aquele lá é especialista nisso, aquele é o melhor de todos, a pessoa vai querer, independente de qualquer coisa, vai querer ir naquela pessoa, né? Sim, sim. Então, dentro desse princípio, eu queria que vocês percebessem que é uma reação onde as pessoas seguem automaticamente quando estão inseguras, quando não estão totalmente certas disso, quando não tem familiaridade, ou seja, eu não sei o que é fisioterapia, eu não sei o que é uma fisioterapia individual, deixa eu ficar fazendo minha fisioterapia aqui de pacote, ou deixa o tempo passar. Então, se a gente estimula de alguma forma isso, a chance da gente ter mais adesões, ter uma agenda mais cheia, ou seja, são vários os benefícios para aqueles que sabem desse princípio. E tem uma outra condição, se tiver uma quarta, que vale como aprovação social em vários aspectos da vida, é a semelhança. Né? Se você vê alguém que você se assemelha ou que você gostaria de ser assim, a gente vê isso com líderes, pessoas que são até líderes religiosos, líderes de qualquer aspecto aí. O que a gente tem visto é que esse princípio é muito forte com os blogueiros, né? Poxa, por que eu falo lá com o que eu falo tanto, sou tão capaz, sou capacidade técnica tão boa, aí vai um blogueiro que não sabe nada disso e é mais convincente do que eu. É porque ele criou uma espécie de semelhança, né? Que a gente acaba não aproveitando. Eu estava conversando com o Diogo mais cedo sobre esse assunto e ele estava me falando que tem alguns estudos que mostram que hoje em dia os influencers digitais, né, os blogueiros, eles têm muito mais alcance do que, por exemplo, uma pessoa muito famosa, porque as pessoas se identificam mais com os blogueiros. Eles entendem que eles estão mais próximos da realidade daquela pessoa do que de um artista global, por exemplo. E aí isso gera nele uma sensação de eu consigo chegar até lá, eu também posso ter isso. Então vem uma aceitação muito maior a partir deles. E principalmente se esse blogueiro, por exemplo, tem um nicho parecido, igual blogueiro esportivo, né? Tem mais facilidade para coisas nessa área. Blogueiro de moda tem mais facilidades para induzir comportamentos nessa área, né? Sim, sim, certamente. Pessoal, a gente vai comentar logo mais sobre o que nós fazemos como fisioterapeutas clínicos para potencializar esse nosso princípio na prática. A gente fala só do boca a boca, mas o boca a boca, se você não estimular, ele não acontece tão fácil. Então, gostaríamos de plantar essa semente em vocês. Tá? A gente costuma usar com muita frequência uma estratégia simples. Os pacientes que passaram por nós sugerimos que eles deixem um comentário no Google, no Facebook. Se vocês entrarem lá, Avance Fisioterapia no Google, vocês vão ver que tem praticamente 60 comentários de pessoas reais que, além de dar a classificação, colocam breves comentários. Então, esse
tem pessoas que nem conhecem a gente, mas na hora de tomar a decisão, eles levam isso em consideração. Uhum. Então a pessoa coloca lá, uma espécie recuperei uma lesão de LCA, ou voltei a jogar futebol. O Google tem uma estratégia que ele vai pegando as palavras-chave, ele vai reunindo. Então, quando a pessoa procura na internet fisioterapia, resultado, reabilitação, pelas palavras-chave, essas pessoas que deixaram os comentários, além de estar ajudando você, profissional, eles estão ajudando outras pessoas que estão com o mesmo problema e muitas vezes estão sem esperança, achando que nada resolve. Então, um simples ato pode ajudar, de um paciente pode ajudar tanto nós profissionais, nessa divulgação, nesse boca a boca virtual, e também outras pessoas aí que a gente nem conhece. Né? Então, é muito forte isso. Está no alcance de todos. Algum de vocês faz isso? E eu acho que esses comentários fazem as pessoas que vão procurar atendimento se identificarem com quem está lá comentando. Porque, às vezes, por exemplo, é uma pessoa que passou pela mesma situação e isso. Aí ela vai falar, nossa, aconteceu isso comigo. Igual alguns comentários falam assim, passei por diversos profissionais até chegar no André que resolveu meu problema. E aí a pessoa já passou por vários profissionais, aí ela fala, então eu vou no André, que ele com certeza vai resolver meu problema. Então, na hora que a pessoa se identifica com alguém que passou pela mesma coisa que ela, fica mais fácil dela aceitar o que as pessoas estão sugerindo, né? Sim. E aí, gente, por exemplo, esses comentários podem ajudar na divulgação de outras formas, como textos. Vou dar um exemplo para você. Certa vez eu estava estudando dor de cabeça proveniente da cervical, dor de cabeça cervicogênica, e eu, sem pretensão nenhuma, só quis colocar ali por escrito o que eu aprendi, o que outras pessoas poderiam se beneficiar. Pessoal, uma pessoa leu esse comentário, não sei como ela achou, ela marcou comigo, e realmente diagnosticamos isso, ela teve seu problema resolvido, ela ficou super satisfeita, foi lá, sem falar nada, colocou o comentário, volta e meia, alguém com dor de cabeça cervicogênica vê o comentário dela e marca, sabe? Então é muito potente. E eu não aproveito isso na totalidade, gostaria de aprender com vocês, mas é uma forma que a gente segue. Tá? Vocês, por favor, comentem aí, porque a gente aprende junto. Eu vou aproveitar esse momento, gente, é tão interessante essa aprovação social, esse princípio, no momento que a gente está de pandemia, que é um momento com alta incerteza, com medo, em momentos assim, a coisa fica tão exacerbada que pode acontecer um fenômeno chamado ignorância pluralista. É como se fosse uma coisa que se multiplicasse. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo está acompanhando nas redes sociais isso daqui, né? Até que no Brasil a gente não teve um impacto tão forte, vocês tiveram? Não está difícil de encontrar. Lá fora parece que está valendo ouro isso daqui, né? É tão interessante esse efeito de ignorância pluralista, não, que dificuldade. É que a gente reage, a gente tem uma tendência, vocês já perceberam, de reagir conforme outras pessoas reagem. Mas num caso de uma incerteza tão grande, quando a gente vê várias pessoas reagindo, comprando papel higiênico, mesmo sem você saber o que está acontecendo, você vai e reage da mesma forma. Isso é um risco muito grande, porque isso pode acontecer em várias situações. Né? É tipo um efeito dominó, um efeito manada que acontece. Então, às vezes isso acontece na compra de um produto. Uma pessoa está comprando, você vai lá e vai comprar também, mas quando cai na real, quando você vai deixar de reagir automaticamente, você raciocina, por que eu estou fazendo isso? Então, saibam que isso existe. Tá? Então, esse é um exemplo. Né? Renatinha comentou aí. Pode terminar. Pode? Eu só vou fechar, então, essa parte nossa de aprovação social, que outro efeito, gente, que é um efeito chamado efeito Werther. Eu estou aqui com um roteirozinho, só para apontar para vocês os principais pontos que a gente aprendeu aqui, que é o efeito de imitação. Né? A gente tende a imitar alguma coisa que outra pessoa que a gente identifica faz.
mesmo sem saber ao certo, sem saber a razão. É bem parecido com essa questão da ignorância pluralista. Manda aí, Thaís. Não é porque a Renatinha falou ali que ela atende muito domiciliar e que é muito idoso. E que ela queria explorar mais essa questão do virtual, mas que ela tem dificuldade por ser um público mais idoso. E aí eu ia comentar que a gente atende dentro de uma academia, né? Que aí isso facilita muito, porque tem alguns grupos de dança, grupo de yoga, alguma coisa assim, que a pessoa que já está pertencente a um grupo, ela recuperou, voltou a fazer a atividade que ela gosta, aquela pessoa que está passando pela mesma situação vai seguir o que ela falou, porque ela falou, olha, eu parei de dançar, fui na André, na Thaís, melhorei e voltei. Aí a pessoa já tende a aceitar melhor. Mas no caso dela, que ela falou, que eu acho que a maioria das pessoas, ou mesmo que não seja domiciliar, mas dentro de uma clínica, eu acho que é direcionar para o público que vai ver aquela propaganda, né? Então, talvez para o filho, para a neta, que vai se preocupar com aquilo e vai indicar, né? Porque se a pessoa não tem um convívio social tão grande, talvez a família que vai ser essa isca para eles, né? Exato. Gente, quem já morou com a avó ou quem tem algum tipo de parente que requer muito mais cuidado, se você analisar a situação, uma das pessoas que mais é sobrecarregada são os cuidadores. Geralmente o filho, a filha, o sobrinho, o irmão. Então, se vocês pensarem, quem pode tomar essa decisão de uma forma muito mais fácil, né? Não é geralmente idoso em si, que a maioria deles, em grande parte, não quer se movimentar, não faz parte de uma geração que se cuidava assim. Então, vale a pena você pensar em estratégias voltadas para eles. Geralmente o idoso não tem acesso ao digital, eles gostam muito de coisa escrita, né? Às vezes até panfleto. Por exemplo, aqui quando a gente atende em apartamentos, eu tinha o costume de fazer cartões e deixar, né? Só que, bom, o cartão ele é pouco pessoal, ele tem uma série de efeitos que você poderia fazer a mesma coisa com efeito melhor. Por exemplo, colocar uma frasezinha ali sobre as dificuldades que as pessoas enfrentam e qual a solução que você pode oferecer. Existe uma técnica de venda chamada problema, solução e benefício. É tipo PSB, é tipo partido político aí, PSB, problema, solução e benefício. Se você escrever um textinho com o problema que as pessoas enfrentam, com a solução que você propõe, o benefício que vai ter te contratando, a chance é muito maior. E vamos supor que seja um local que você sabe o nome da pessoa. Se você escrever o nome dela, melhor ainda, essa pessoa vai se sentir melhor atendida. Então, técnicas de vendas, galera. Ajuda. Sim. Tá? Então, uma a gente vai levar na outra. Né? Vai levar na outra. Né? Então, gente, é muito interessante. Então, ó, sempre tem um último exemplo, quando a gente fala de aprovação social. Por exemplo, a gente é muito tendencioso, muito inclinado a escolher a opção da galera, a opção popular. O que os consumidores mais recomendam? Por exemplo, se você vai num restaurante e não sabe direito o que vai comer, se você vê lá uma opção que está assim, o mais escolhido, o mais pedido, opção mais escolhida, enfim. A gente, sem conhecer, a gente tem uma tendência a pedir uma porcentagem muito maior de escolhas por causa disso. Vocês já pararam para perceber isso nas ações de marketing, ações de venda? Então, esse é um princípio muito legal. Claro, a gente não serve muito para o nosso caso, mas é algo a se pensar. Né? Muito bem. Alguma dúvida, então, nessa sequência? Aprovação social? Fala aí pra gente como é que vocês usam boca a boca de forma mais efetiva. Bom, aprovação social e o princípio da afeição, eles se casam. O afeição nada mais é do que a gente tem uma tendência a dizer sim para pessoas que a gente gosta, que a gente se identifica, pessoas que nos tratam com cordialidade, onde a gente se sente seguro, né? Onde a gente tem as nossas semelhanças, os laços se tornam mais fortes, vamos dizer assim. Né? Então a gente não tem por isso que o... pode falar. A gente tem uma tendência a não rejeitar o que a gente vê que é de um amigo.
a ideia é essa. Uhum. É que eu ia falar aquela questão do encantamento, né, do atendimento, que é por isso que o encantamento no atendimento gera tanto boca a boca, né? Que você deixou a pessoa encantada com o seu atendimento, ela ficou agradecida pelo que você fez por ela vai, sem esforço nenhum, querer indicar para as outras pessoas, né? Você não vai precisar nem induzir ela a fazer isso. Ela mesma já vai sair dali querendo fazer o melhor. Então, é uma coisa assim que a gente já faz, mas que a gente pode potencializar, voltando para isso, para a pessoa realmente querer despertar na pessoa a vontade de indicar, né? Isso, exatamente. Isso que a Thaís falou é um livro que é O Jeito Disney de Encantar Pessoas, é algo assim, né, Thaís? Eu não li esse livro, mas a gente estava discutindo. Tem um autor, um palestrante aqui brasileiro que chama Alexandre Spíndola, e esse cara teve uma ideia genial, que foi pegar esses princípios e transformar esses princípios gerais para a área de saúde. O que cabe nesses princípios para a área de saúde? É um pouco do que a gente está pensando também fazer com esses princípios que a gente está ensinando de persuasão, para o que cabe para um profissional da área de saúde e movimento. Tem muita coisa legal. Então, ele fala que não basta você só resolver o problema, mas além de resolver, encante, faz essa pessoa querer, de forma automática, sair te indicando. Uhum. E passar por uma experiência completa, agradável, né? Isso. Então, isso vai... A gente acha que é só o atendimento, mas isso vai desde a hora antes da consulta, do momento antes da consulta, durante a consulta e no após. Eu vou dar um exemplo pessoal aí no caso da Thaís. Thaís é muito boa, ela se dedica bastante em todos os aspectos, mas sobretudo muito melhor do que eu na parte do follow-up, no após a consulta. Ela sempre está ali perguntando, ela mantém contatos com pacientes, ela sempre está marcando consultas de revisão. E isso é uma coisa muito legal, pouca gente faz. Tá? Tem outras condições ali ligadas com essa parte aí de encantamento, ligadas com antes da consulta. Tá? A gente depois vamos fazer outra live sobre isso, mas é algo a se pensar. Sobre a afeição, então, que a gente já acabou comentando na aprovação social, eu quero apontar para você alguns 5 motivos que fazem você gostar de alguém. Intuitivamente. O primeiro é a atratividade física. Um sorriso, a forma com que você se veste, a forma com que você parece ser um profissional. Tudo isso como um modelo, ele ajuda nessa conexão, ajuda a pessoa a gostar mais de você. Por exemplo, um profissional de educação física fortão, é um exemplo, né? Ele, dentro desse princípio, ele gera muito mais conexão do que, infelizmente, o profissional que está fora desse modelo. Tá? É automático, não que a pessoa vai ser melhor do que a outra, mas dentro desse princípio atrai mais. Por isso que as blogueiras, os blogueiros, influenciadores digitais, têm muito disso. Né? É do ser humano, é do ser humano. Segundo, a semelhança. Até na história de, por exemplo... Se a pessoa, isso acontece muito quando a gente atende idoso, se a pessoa vê em você alguém que lembra ela. Né? Tem muitas senhorinhas que falam, você parece minha neta. E aí isso traz uma conexão, né? Sim, olha que legal, bem lembrado. Eu vou dar outro exemplo agora sobre semelhança, né, que você já até abordou. Semelhança, se você aponta, ressalta pontos que vocês gostam mais... Pô, você é um cara que gosta de corrida, você fala, nossa, eu sou apaixonado com corrida. Conectou, né? Por exemplo, uma dica, participe de grupos, se você quer atender pessoas igual eu fazia aqui em Brasília, Canoa Havaiana. Cara, eu atendia muita gente de lá, porque eu estava naquele grupo, eles me procuravam além da capacidade técnica, eles sabiam o que eu entendia da modalidade. É uma forma de vocês aproveitarem melhor esse princípio da semelhança. Tá? Então, tem isso com idosos, tem isso a todo momento, basta a gente identificar. Elogio é o terceiro ponto. Quem não gosta de ser elogiado aí? Né? Então, dizer que você gosta da pessoa, que ela está no caminho certo,
que o esforço dela vai ser recompensado. Todas essas pequenas coisas, é como se você juntasse pequenas coisas para virar uma grande diferença. Sim. Você concorda com o elogio? Conta aí, aquela paciente tinha... Quem foi? Foi aquela senhorinha de Fortaleza, que ela falou assim, nossa, quando a Thaís me atende, quando ela me atende, parece que vocês aprenderam a mesma coisa, né? Conta aí. Que a gente ficava falando assim, muito bem, parabéns, foi ótimo. E era natural nosso, e ela falou que a gente fazia igual, e ela perguntou se a gente tinha uma matéria na faculdade que ensinava isso. Pois é, mas é natural. Quer estimular a pessoa, né? Todo mundo quer incentivo, ainda mais fazendo uma coisa que é meio chata muitas vezes, que é contra a vontade dela. Então tá aí, terceiro ponto, recapitulando, atratividade física, semelhança, elogio. Se a gente colocar o quarto aí, contato e cooperação. Profissionais de educação física saem nessa vantagem porque eles têm muitos encontros com os clientes. E isso gera uma familiaridade. Se a gente tem essa sensação de ser mais familiar, a gente tem a tendência a dizer sim para as pessoas que a gente conhece, que a gente tem laços afetivos maiores. Né? Eu acho que o atendimento domiciliar que a Renatinha estava falando, por exemplo, entra muito nisso, porque você vai na casa da pessoa, às vezes você vê o ambiente familiar dela, o ambiente que ela está, às vezes você participa de alguma situação ali familiar, e aquilo vai criando um laço muito mais forte, né? Sim. E aí entra no que o Alexandre Espíndola coloca como o princípio da humanização. A área de saúde, ele quer ter um tratamento humanizado. Quantas vezes que eu já atendi domiciliar aqui em Brasília, e eu fazia assim, como se eu estivesse tratando a minha avó. E a pessoa gostava muito, porque ela falava, olha, o outro profissional que vinha aqui, ele me tratava, fazia os mesmos exercícios por meses, dava 30 minutos, ele saía, nem tomava um café comigo, sabe? Faltava isso, faltava esse contato, né? Essa familiaridade. Sim, essa conexão, né? Essa questão de contato, se a gente for perceber, a propaganda usa muito isso. Quantas mais vezes você vê, compre batom, beba Coca-Cola, quantas vezes você vê aquele cara chato lá mostrando o curso de inglês? Querendo ou não, você acaba conectando mais com aquilo. Na hora que você tiver para tomar uma decisão, você vai lembrar daquilo. Também é outra forma, outra estratégia para vocês pensarem nisso, da afeição. É verdade. Tá? A gente está falando isso sobre casos individuais, mas quem está aqui na live que trabalha com grupos, muitas vezes tem dificuldade nisso, porque os integrantes vão colocar de um grupo de 5 pessoas que tem que fazer um projeto. Vamos pensar aí no caso do Diogo, né, que trabalha com marketing. Nem todo mundo pensa igual ele, nem todo mundo se gosta tanto. Então, o que os psicólogos têm colocado é que em casos assim, fazer estratégias colaborativas, que são estratégias que você pode, para evitar a hostilidade, para todos chegarem num caminho final, unindo forças, eles normalmente dão a cada integrante pequenas partes que só vão ter uma solução completa quando elas se juntarem. Então, aquele que não colabora muito com o outro, ele vai ter que aprender a colaborar, senão o objetivo comum, e ele vai estar se prejudicando e prejudicando os outros. Então, quem trabalha com grupo estuda muito isso sobre afeição. Em inglês chama liking. Além de estimular a interação, né? Porque às vezes as pessoas não colaboram muito porque tem aquela questão da timidez, não se identificou tanto, não se conectou tanto, e aí isso faz eles se juntarem, né? Isso. É bem legal. Cara, e o último ponto desses 5 que geram afeição é o condicionamento e a associação. É aquilo que a Thaís falou no começo. Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem é. A gente tende a aceitar mais, gostar mais de alguém quando a gente vê que ela está sempre associada com boas atitudes, né? Com bons produtos, com outras pessoas que ela admira, entende? Por exemplo, vou dar um exemplo do meu colega Felipe. Eu fiz uma live com ele na semana passada e eu brinquei assim, quem que não gosta aí do Felipe? Pô, o cara
o cara é forte, o cara todo dia posta fazendo exercício, é o modelo que eu queria ser. Ele sempre está associado com produtos legais, ele faz parte de uma comunidade agrícola sustentável. Cara, sem você falar nada, eu já gosto demais de você. Se você falar aí, eu assino embaixo. É mais ou menos isso, né? Sim. E aí entra a questão também, que até a Renatinha comentou aqui também, das parcerias, né? Que a partir do momento que você tem parcerias com pessoas que você se identifica também, essas pessoas vão te indicar. E aí a chance daquela pessoa ir até você é grande, porque se uma pessoa que ela gosta indicou você, ela já vai confiar em você muito mais. E entra na questão também da gente ter um grupo, igual a gente tem aqui em Brasília, por exemplo. Tem um médico, um educador físico, um nutricionista, todo mundo que tem a mesma ideologia, mais ou menos, que a pessoa que está no atendimento de um sabe que se ele indicar o outro, vai ter a mesma metodologia, os mesmos princípios, né? Então, isso é bem legal. Thaís, olha só, uma das participantes aqui é a Selma, uma querida paciente, e ela sabe muito bem disso, porque ela foi encaminhada por um profissional, o doutor Inácio, que nos procurou, e ela, assim, ela percebe que o efeito dessa conexão com profissionais que se associam dentro de um pensamento parecido, com a conduta parecida, isso gera resultado e todos saem ganhando, desde o paciente e todos os profissionais envolvidos. Outra dica, então, crie parcerias de pessoas que vocês realmente acreditem. Que você, assim, confia, vamos dizer, com poder, com uma segurança muito maior. Né? Primeiro que você vai indicar de forma muito mais efetiva, você vai ter tranquilidade para indicar para aquele profissional e vocês vão ter coisas similares que vão fazer as pessoas se conectarem, a chance das pessoas se conectarem com todos daquele grupo é muito maior, né? Sim, se forem pessoas muito diferentes, aí vai em um, fala uma coisa, vai em outro, fala outra coisa, fica muito divergente, a pessoa pode até desanimar, né? E fora que quando você precisar comunicar com a pessoa, já quebra uma barreira, né? Sim, muito mais fácil. Que a gente muitas vezes tem quando tem profissionais que a gente não conhece ou pensa muito diferente. Então, olha só, dá para resumir em muitos pontos bem bacanas aí. Se a gente for resumir, então, faça parcerias com profissionais, busque se associar, né, a produtos, serviços, coisas que você realmente acredite. Da parte de também, faça um tipo de esporte, um tipo de prática, de dança, alguma coisa que você vai ser procurada, além da sua capacidade física, da sua capacidade técnica, dentro daquele grupo que já te conhece. Isso facilita a aprovação social. Né? Vou dar um outro exemplo. Quando você estiver conversando com a pessoa, também conecta no quesito afeição, você mostrar suas fragilidades. Vou dar um exemplo. Fisioterapeuta também machuca. Então, às vezes, a pessoa está ali, nossa, acho que isso aqui só acontece comigo. Você fala, não, eu já tive uma coisa parecida. Mostrar que você também tem fragilidades, que você é semelhante dessa forma, que é igual à pessoa, e mostrar que você é capaz de superar isso, isso conecta. Tá? Eu costumo usar isso. Outro ponto legal no quesito comunicação dentro da afeição é você alterar a sua forma de falar de acordo com o público. Se você vai atender uma criança, abaixe, fale na altura dela, fale de um jeito não tão formal. Da mesma forma, quando a Renata atende aí os idosos, os pacientes domiciliares, se ela falar rápido, a pessoa, primeiro que ela não vai entender, não vai conectar, não vale a pena falar com idoso igual criança. Né? Falar de acordo com a região, aqui em Brasília tem pessoas do Brasil inteiro. Então, é legal você perguntar de onde a pessoa é, tentar se conectar com os gostos, e tentar, às vezes, até mudar o jeito de falar aí, em determinadas situações, ou usar certas gírias, é legal. É uma coisa básica, né? Que aí entra naquela história de que você falou da reação automática, né? Da pessoa se identificar, às vezes ela nem sabe o que fez ela se identificar com você, mas esses pequenos detalhes que fizeram diferença. Né? É um conjunto de fatores, né? Então, ressalte esses pontos que vocês têm em comum. Uma das coisas que eu sugiro evitar é política, tá? É uma coisa que ela tende mais a desagregar do que agregar. Aqui em Brasília, especialmente.
Em BH, acho que é time de futebol. Time de futebol, né? E religião. Pois é. Então, olha aí, muito bacana. A Renata, para fechar aqui, então o conteúdo foi bem legal. A Renata perguntou na área acadêmica, ali para conseguir a identificação com os alunos. E aí, Thaís, o que a gente pode imaginar aí? Em termos de afeição, Cadê? Eu não vi. eu acho que a parte está um pouquinho mais para cima. Olha, com os alunos, primeiro, eu vejo que o conteúdo ele tem que ser bem. Você tem que ter muito conteúdo. É o que os alunos esperam de você, né, se você for dar aula. E segundo, estratégias de comunicação. Foi o que a gente falou um pouco ontem, usar analogias, tentar traduzir uma coisa complexa no mais simples possível. E também vejo que ajuda, não está nesse nosso roteiro de hoje, mas você deixá-los mais participativos. Ou seja, não só impor a eles esse conhecimento, mas perguntar a opinião, fazer uma aula que envolva eles de uma maneira com que eles consigam entender esses princípios, o seu conhecimento, participando, e não só ficando sentado escutando, como é o modelo que a gente vê em escolas e faculdades. Eu acho que, assim, uma coisa que pode, dentro do que a gente está falando hoje, que pode auxiliar nessa conexão acadêmica, é a linguagem mesmo e também o conhecimento dentro da faixa etária. Então, por exemplo, tem muitos alunos que se conectam quando o professor faz algumas referências de série, ou de coisa que está rolando na internet, porque se identifica, acha graça, né? Se identifica de alguma forma. E como a gente é jovem, a gente pode aproveitar disso. E aí, outra coisa, essa questão da metodologia ativa que você falou, que hoje em dia tem se observado que os resultados são muito melhores quando o aluno busca o conhecimento, e aí tem várias estratégias de adotar isso em aula. Então, tem jogos que os alunos vão para casa, tem que fazer jogo e traz. E aí tem algumas metodologias que mostram que quando uma pessoa que acabou de aprender ensina a outra, ela tem uma capacidade melhor de ensinar, porque ela lembra melhor como foi difícil aprender, as dificuldades que ela teve para aprender. Então, ela ensina melhor. Então, uma das estratégias, por exemplo, é o aluno chegar na aula e ensinar para o outro que não entendeu, e aí o professor ir pontuando só o que teve mais dificuldade em geral, para não gastar, inclusive, tempo com coisa que todo mundo já entendeu, por exemplo. É uma boa estratégia, sim, dentro do que eu aprendi, né, de metodologia. Thaís, ela é mestre aí, tem muito a ensinar. A gente pode depois adentrar nesse assunto. Então, a gente fechou essa live com muitos exemplos práticos do quesito afeição e do quesito aprovação social. Eu acho que o mais forte que ficou é o boca a boca. Tanto presencial, como a gente, por exemplo, nesse momento não vai ter tanto encontro, mas a internet está aí, classificações ali, comentários. A Selma já deixou um comentário, somos gratos aí, assim como outras pessoas. Isso ajuda bastante, tanto o profissional quanto outras pessoas que buscam esse tipo de solução que a pessoa encontrou com você profissional. E, gente, para fechar, evitem quando vocês perceberem essa questão da ignorância pluralista, como isso, ficar comprando sem saber o porquê. Muitas vezes você está reagindo em cima da reação da outra pessoa, que está reagindo em cima da reação da outra pessoa, e esse efeito dominó, esse efeito manada, ele acontece muitas vezes. E a gente tem que parar, respirar e pensar, o que está acontecendo? Então, esse momento de incerteza, insegurança, você não sabe direito a situação, está com medo, tudo isso leva as pessoas a ficarem mais susceptíveis a esse quesito aprovação social. Agora, da mesma forma, a aprovação social pode ser usada positivamente de vários aspectos. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês fazem de melhor nisso daí, tá bom? De forma consciente. Tá bom? Fechamos aqui. Thaís, se você quiser complementar, a bola está contigo. Eu acho que é isso mesmo. E eu acho que uma coisa que a gente pode linkar, que eu acho que é o tema de amanhã, que tudo isso vai trazer um pouco de autoridade, né?
E aí, eu acho que você pode complementar amanhã que tudo isso a gente vai fazendo, vai somando com a autoridade que a gente vai criando, e os nossos pacientes vão identificando a gente como alguém de referência. E aí, esse caminho de indicação, de familiaridade, vai ficando cada vez mais, vai virando um fluxo, né? Um ciclo. Fica mais fácil de manter isso. Com certeza. Pessoal, esses princípios, esses 6 princípios que a gente está passando, todos se linkam. O Robert Cialdini, perguntaram para ele qual que é o melhor. Ele falou assim, o melhor é você não usar um, usar vários. Agora, o que eu tenho como missão, estudando isso, é elaborar um método ou descobrir se alguém já fez isso, que faça a gente usar os princípios certos, as técnicas certas para determinadas situações, determinadas pessoas. A gente não tem que colocar uma enxurrada de componente educacional. A gente tem que usar aquele que mais vai gerar ação ou gerar benefício para essa pessoa. Eu não sei dessa resposta, mas eu já estou no caminho. A Thaís, eu acho que esse é o maior desafio, né? Sim. Eu acho que o maior desafio é você identificar, até mesmo na fisioterapia, né? Você identificar o que vai dar certo para aquela pessoa específica. Porque senão era só fazer tudo igual para todo mundo, tava fácil, né? Sim. E aí, identificar naquela pessoa o que vai ser melhor para ela, para estimular o resultado que você quer dela, eu acho que é o maior desafio mesmo. Legal. Então amanhã, autoridade é um princípio fundamental. Todos os profissionais usam um pouquinho, mas a partir de agora podem usar ainda mais. Desde o jaleco que você coloca, dos diplomas na parede, tudo isso tem um pouco de autoridade. E as pessoas, elas querem falar sim, elas tendem a aceitar como verdade aquilo que profissionais tidos como expert, autoridades no assunto, falam. Isso tende a ser muito positivo quando bem usado, e eu vou ensinar para vocês como evitar falsas autoridades. Isso é importante também. Tá bom? Agradeço a presença de todos. Thaís, você foi genial. Obrigado pela presença. Obrigada. Dá um joinha aí para quem gostou. Tchau, foi gente. Genial. Obrigada. Foi Valeu. ótimo. Foi. Tchau.